Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Sou o pastor Paulo Davi e pela graça e misericórdia de Deus, eu posso estar aqui hoje tendo esta alegria de falar com você na sua casa, no seu serviço, enfim, aonde você estiver. Eu estou aqui com o objetivo de falar sobre Jesus Cristo para você. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus, após ressuscitar, Ele deixou uma ordem. Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Então, observando essa palavra do Senhor Jesus, uma ordem imperativa do Senhor, para que nós pregássemos o Evangelho, estamos aí produzindo esse DVD com esse intuito, que o Evangelho chegue até você. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, Ele possa penetrar na tua vida, na tua casa, para fazer uma grande obra. Eu quero convidar você a assistir esse DVD, a assistir esta mensagem. E eu tenho certeza que Deus estará entrando pelas portas da tua casa, pelos portais do teu coração e te visitando com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse versículo que eu acabei de citar, de Marcos 16, 15 e 16, Jesus nos diz que quem crer no Evangelho, esta pessoa será salva. Quem não crer no Evangelho, esta pessoa será então condenada. Jesus nos fala de dois destinos diferentes, um para a salvação e outro para a condenação. Eu gostaria de perguntar para você, e responda para você mesmo, qual é a tua opinião sobre a vida após a morte? Será que morreu, acabou? Será que se nós um dia morrermos, nós vamos ter a oportunidade de voltar a essa terra e nascer de novo? Será que se morrermos condenados, haverá alguma possibilidade de salvação além desta vida? São estas e outras perguntas que têm levado muitas pessoas, muitas religiões a se questionar a respeito da vida após a morte. Então, eu vou ler com vocês um texto da Bíblia Sagrada, e após nós lermos esse texto, que são palavras do Senhor Jesus, nós vamos meditar em algumas coisas. Eu quero convidar vocês, se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode pegar ela, mas se você não tem, nós vamos estar passando esse texto bíblico na tela do seu televisor. Esse texto se encontra em Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 ao versículo 31, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão:
Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bem, meus queridos, antes de Jesus vir, antes de Jesus nascer, através por obra e graça do Espírito Santo, através da Virgem Maria, antes do Senhor Jesus se manifestar a essa terra em carne, as teorias religiosas sobre a vida após a morte eram muitas as especulações. Pouco se sabia, até mesmo a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, pouca informação traz a respeito de como é a vida após a morte. E se nós analisarmos muitas religiões hoje, religiões orientais e outras religiões antigas, nós vamos observar que elas trazem vários conceitos sobre a vida após a morte, né? A vida além túmulo. E muitas vezes a pergunta que não nos quer calar é: em quem acreditar? Em qual doutrina nós devemos então acreditar? Eu quero respeitar todas as religiões, quero respeitar todas as doutrinas, mas a minha inteligência, a inteligência que Deus me deu, só me leva a acreditar em uma pessoa como é a vida após a morte. Eu optei em crer em Jesus Cristo, em crer no modo de pensar, no modo de dizer do Senhor Jesus Cristo. E alguém poderia perguntar: mas por que você crê na doutrina segundo Jesus? Segundo Jesus, segundo a doutrina bíblica de Jesus. E a resposta é bem simples. Imagine que você não deseja conhecer como é o Japão. Então você conhece uma pessoa que julga saber como é o Japão. E você perguntasse para ela: me explique, meu amigo, como é o Japão? E aquela pessoa começa a explicar para você como é o Japão. Mas essa pessoa nunca foi ao Japão. Essa pessoa apenas tem informações sobre o Japão, que sabe-se lá de onde ela arrumou essas informações. E daí você conhece um japonês que nasceu no Japão, cresceu no Japão, e você fizesse a mesma pergunta para ele, e ele te dissesse como é o Japão. Ele nasceu lá e ele vai explicar para você como é o Japão. Só que quando você confronta as respostas das duas pessoas, daquela que nunca foi ao Japão e daquela que nasceu ao Japão, eu pergunto para você: em quem você acreditaria? Naquele que supõe como é o Japão? Ou naquele que nasceu, cresceu, viveu no Japão e veio lá do Japão, aqui no Brasil, para contar para nós como é o Japão? Em quem você então acreditaria? Você tem opções, duas opções. Eu prefiro crer naquele que nasceu no Japão e naquele que veio do Japão, porque
o que ele me passa é totalmente diferente daquele que supõe como é o Japão. A mesma coisa nós podemos falar com respeito à vida eterna. Muitas doutrinas tentam explicar e nos trazer uma resposta de como é a vida após a morte. Buda tem os seus méritos, Confúcio tem os seus méritos, muitos outros nomes de fundadores de grandes religiões têm aí os seus méritos humanos. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: eles já estiveram no céu? Eles já estiveram na eternidade para falar para nós como que é lá? Eu prefiro crer em Jesus, pois a Bíblia Sagrada diz que Ele é o próprio Deus. A Bíblia nos diz que Ele veio do céu, que ninguém falou para Ele, Ele não teve nenhuma revelação, ou nenhum anjo apareceu para Jesus para dizer como é o céu, como é a vida após a morte. Pelo contrário, Jesus é o próprio Deus. Diz Isaías capítulo 9, versículo 6, que Ele é o Pai da eternidade. Ele fez a eternidade, Ele veio da eternidade. Então eu opto em acreditar no conceito que diz sobre a vida após a morte, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do Senhor. E agora eu quero convidar você, após eu definir em quem eu prefiro acreditar, nós estudarmos este texto bíblico, pois este texto bíblico que nos fala de um homem chamado Lázaro, um mendigo, e um rico, Jesus vai nos esclarecer muito, vai nos revelar muita coisa de como é a vida após a morte. Vamos analisar esse texto. No texto a qual eu li em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, nos fala que havia dois homens, um mendigo e um rico, e os dois viviam até que chegou o dia da sua morte. O rico foi sepultado, o mendigo, a palavra de Deus diz que os anjos tomaram a sua alma e levaram para o seio de Abraão, ou seja, o paraíso. O rico, quando parte desta vida, ele está consciente, atormentado nas chamas, e ele ali então vai ter uma visão do paraíso, aonde ele vai ver Deus personificado na pessoa de Abraão. E ao lado de Abraão está ali Lázaro. Lázaro não vê o que está acontecendo no inferno, não enxerga o rico. O texto se cala com respeito a isso. Mas vai haver uma conversa entre Abraão, ou seja, Deus, e o rico que está ali no inferno. O rico que está no inferno, ele vai fazer algumas petições e todas elas serão negadas. Ele vai fazer algumas orações, mas todas elas serão negadas. Então, partindo desse texto, eu quero esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, esse texto é uma história, com H, não é uma história, porque a Bíblia não conta histórias da carochinha. A Bíblia, ela não traz invenções. A Bíblia, ela vai falar de histórias verídicas. Segundo, esse texto não é uma parábola, porque parábola não traz nome próprio. E aqui nós temos um nome próprio, o nome de Lázaro, porque Deus conhece o nome daqueles que são seus. E Jesus, nessa história, ele vai revelar 7 coisas que vão contradizer formas e doutrinas humanas e doutrinas religiosas sobre como é a vida após a morte. Como é a vida após o túmulo. E a primeira coisa, a primeira revelação do Senhor Jesus é essa, que segundo Jesus, a vida após a morte, a pessoa tem plena consciência. Eu vou repetir. Segundo o que nos ensina Jesus, através desse texto, é que na vida após a morte,
A pessoa que morreu, ela tem plena consciência. Veja bem que o rico estava ali e ele estava consciente. Ele lembrava que a sua família de 5 irmãos ele deixou. Ele estava enxergando, ele viu Abraão, ele viu a Lázaro, ele conversou. Ele estava sentindo o fogo do inferno atormentando ele. Então, o rico, ou melhor, a vida após a morte, é de plena consciência. Com esta declaração, com essa história, o Senhor Jesus, ele contradiz pelo menos 3 opiniões humanas ou humanísticas. A primeira opinião que Jesus contradiz com esta revelação é que morreu, acabou. Muita gente pensa isso. Morreu é que nem um cachorro. Morreu, acabou. Nesse texto nós vemos que morreu, a vida continua. Há uma vida após essa morte. Jesus mostra que a vida não acaba com a morte física, pois o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem um espírito, tem uma alma, e esta alma e esse espírito é eterno. O corpo volta para o pó, porque do pó o homem foi feito, mas o espírito e a alma, não. Ele volta para Deus para ser julgado e ele está em plena consciência. O segundo conceito humanístico que Jesus derruba por terra é que inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo. Veja bem que Jesus falou que quando o rico morre, ele abre os olhos do outro lado da vida e ele se encontra no inferno após a sua morte física. Então, em terceiro lugar, o Senhor nos mostra que a vida após a morte, a pessoa consciente não está em silêncio ou dormindo, ela não está num estado de sono, dormindo. Veja bem que este rico, ou vamos dizer, ex-rico, porque ele era rico nessa vida, mas no inferno ele já não tinha mais nada. Esse ex-rico, ele não está dormindo, ele não está no estado inerte. Veja bem que ele sente o fogo arder, ele vê Abraão, ele fala ali com Deus, ele tem lembrança da sua família de 5 irmãos. E se você quiser saber mais a respeito disso, pode olhar na sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 10, que você vai ver almas que foram mortas, pessoas que foram mortas e estão em plena consciência, falando, conversando. E em Lucas capítulo 23 e versículo 43, você vai encontrar também pessoas que estão no plano espiritual e não estão dormindo, elas estão em plena consciência. Jesus mesmo vai dizer para o ladrão da cruz, lá em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A segunda coisa que Jesus nos revela é que, segundo Jesus, na vida após a morte, os méritos próprios que a pessoa praticou não pode salvá-la da condenação. Os méritos próprios não podem salvar a pessoa da condenação eterna. Vamos examinar um pouco a vida deste homem e vamos ver como este homem era um homem bom. Olha as características dele. Jesus vai falar, havia um homem rico, não há nenhum mal em ser rico. Abraão foi rico, José de Arimateia foi rico, Davi foi rico. Muitos homens da Bíblia foram ricos, morreram e foram para o céu. Então não há nenhum mal em ser rico. O mal é a pessoa, ao invés de confiar em Deus, confiar nas riquezas, colocar a esperança da sua salvação nas riquezas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? Mas não foi a riqueza desse homem que o levou para o inferno. Veja bem, este homem sabia vestir bem e comer bem. Jesus disse que ele se vestia de linho finíssimo
e se regalava esplendidamente, e que o próprio Lázaro desejava comer a comida da mesa dele. Então ele sabia vestir bem, comer bem. Você não gosta de vestir bem? Você não gosta de se alimentar bem? Não há mal nenhum nisso, né? O mal é você poder comer bem e não comer bem. O mal é você poder se vestir bem e não querer vestir bem, se agarrar ao dinheiro. Mas este homem não era agarrado ao dinheiro, a avareza não fazia parte da sua vida. Ele comia bem e vestia bem. Em terceiro lugar, a Bíblia, Jesus diz que ele vivia todos os dias esplendidamente. Meu amigo, você sabe o que quer dizer a expressão viver todos os dias esplendidamente ou regaladamente? Essa expressão quer dizer saber aproveitar cada momento da vida. Quantos de nós perdemos tantos dias, perdemos momentos, gastamos tempo com picuinha, com brigas, com picuinhas? Esse homem não. Jesus disse que ele sabia viver bem, vivia esplendidamente. Aprenda a viver esplendidamente. Aprenda a gozar os momentos bons com a tua esposa, com teus filhos, com teus amigos. Crie mais amigos do que inimigos. Veja bem que os méritos desse homem eram tão bons que ele amava a sua família. Mesmo no inferno, ele lembrou que tinha 5 irmãos. Mesmo na chama do fogo do inferno, Jesus nos revela que ele faz uma oração pela sua família. Ele diz: olha, manda que Lázaro vá lá dizer para os meus irmãos deste lugar que eu estou, porque eu não quero que eles venham para cá. Queridos, talvez Deus está me usando para falar agora com alguém que está vivo e não está nem aí com a sua família. Esse homem, mesmo depois de morto, ele se preocupa com a sua família. Você se preocupa com a sua família? Você liga para o seu pai no dia dos pais, para a sua mãe no dia das mães? Você liga para um irmão, uma irmã? Para que ficar vivendo de brigas? Veja bem que esse homem se preocupava